Paz do Senhor, igreja, amém? Boa noite a todos, sejam bem-vindos uma vez mais para estarmos aqui. Como que foi o teu domingo? Foi bom? Foi um domingo de sol, um pouco frio, mas um domingo aconchegante, né? Um sol gostoso, para nós curtirmos com a família, né? Quem almoçou em casa, quem almoçou fora, quem saiu com a família. Foi um domingo bom, amém? Não podemos reclamar, né, irmãos? Foi um domingo bom. Escuta, eu acho que alguns de vocês já ouviram falar sobre o imperador norte-coreano, acho que é da Coreia do Sul, Chiang Chun lá. Eu acho que você ouviu falar que ele encontrou na casa de uma família, os seus generais encontraram na casa de uma família uma Bíblia. E este imperador decretou a prisão perpétua de toda aquela família. Pai, mãe, um filho. Uma criança vai viver o resto da sua vida dentro de uma prisão por causa de um imperador. Para pensar, irmãos. Você teve um domingo bom. Você saiu da sua casa, hoje veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque você acredita que o Senhor ainda fala, você acredita que o Senhor te ama, você acredita que Deus ainda olha para você e se preocupa com você, como se preocupa com esta família que está lá preso. Nós tivemos um ótimo domingo e estamos agora confortavelmente numa cadeirinha boa, num lugar aconchegante, né? E eu quero que a sua mente vá agora lá e visita aquela família naquela prisão. Uma criança vai viver o resto da sua vida numa prisão porque acreditava no Deus da Bíblia. Irmãos, graças a Deus, o nosso país é um país que não tem perseguição, ainda. Mas eu acredito que vai chegar um dia, e esse dia está próximo, em que no meio do trigo será tirado o joio. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que está em Abacuque, capítulo 3. Depois a gente vai orar, vamos entregar para o Ministério de Louvor. Depois o irmão Wagner vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai falar a muitos corações que queiram ouvir a voz de Deus. Deus só vai falar com aqueles que queiram ouvir a voz de Deus. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Se você hoje veio aqui simplesmente para cumprir uma rotina dominical, eu digo para você, você vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Mas se hoje você dá o teu coração a Deus, entregar a tua atenção a Deus, o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai te dar um pouco mais de força para você suportar os dias maus. Este homem que nós lemos aqui, o profeta Abacuque, ele estava questionando Deus, conversando com Deus, a respeito do que o povo dele estava passando naquela época, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo.
povo estava sendo perseguido, havia um povo forte, muito mau, que eles devoravam tudo e tomavam as terras das pessoas e levavam as pessoas cativas. E o profeta começou a questionar Deus, até que Deus conversou com ele, e a mente dele se abriu, e ele escreveu isso que a gente leu agora. Ele colocou a confiança no Senhor, porque o Senhor decretou para ele o fim dessas pessoas, como vai ser o fim deste imperador naquele dia. O povo escolhido de Deus nunca perde. Pode passar por tempestade, essa criança pode viver a vida na cadeia, mas ele não vai estar na cadeia sozinho. Porque ele disse, aquilo que foi pregado na quarta-feira aqui, se o Senhor não for comigo, eu não irei a lugar nenhum. Que nós venhamos meditar nessa palavra, e que nós venhamos, irmãos, em nome de Jesus, orar a Deus, para que o Espírito Santo tire do meio da igreja, do meio do coração da igreja do Senhor, a presunção espiritual. Vamos colocar de pé? Curve a tua cabeça, vamos orar. Quando o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor, se você quiser sentar, fique à vontade. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia e por esse momento. Eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos vê, eu sei que o Senhor está aqui. Tira do nosso coração, Senhor, a presunção espiritual, o esfriamento espiritual, a tristeza, Senhor, no coração, corações decepcionados, Senhor. Oh, Pai amado, nos liberta, Senhor, das amarras, das distrações, as amarras que nós mesmos colocamos em nossas mãos. Abra os nossos olhos e tira do nosso coração a presunção espiritual. Faça nós ver, Senhor, a beleza da Tua santidade, e que possamos confiar no Senhor e dizer, ainda que virá tempos difíceis, ainda que eu passe fome, ainda que eu passe frio, ainda que eu passe, Senhor, escarnecessão, ainda que eu passe por pessoas que ficam rindo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco através do Teu servo, fala conosco através dos louvores, fala conosco esta noite nesse lugar, e que possamos, Senhor, abrir nossos olhos. Fala com a Tua igreja que busca a Tua face e que acredita naquilo que o Senhor falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Ó Pai, a Tua igreja acredita que o Senhor está aqui. Abençoe esta igreja, abençoe essas pessoas e cada familiar aqui representado. Colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a igreja pode dizer amém. Glória a Jesus. Ministério de louvor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar a nosso Senhor. Deixe que a alegria do Espírito Santo entre em seu coração. Deixe Ele transformar o seu coração, porque Ele está nesse lugar. E onde a presença dEle está, aqui há alegria, aqui há transformação. Amém? Passar
sorrindo. Estava morto, agora estou vivo. Era vazio, agora estou cheio. Era escravo, agora eu sou herdeiro de um pai de amor. Nova criatura sou, nova criatura sou. Tua graça me alcançou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Meu velho eu pra trás ficou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Vivo pra teu louvor. Nova criatura sou, nova criatura sou. Agora sou adorado. E nova criatura sou, nova criatura sou. Tua graça me alcançou. Nova criatura sou. Meu velho eu pra trás ficou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Vivo pra teu louvor. Nova criatura sou, nova criatura sou. E agora sou nós te exaltamos porque nós somos novas criaturas. O Senhor transformou todas as coisas velhas, todo o pecado, tudo aquilo que te aprisionava. Cristo nos libertou na cruz e nos fez novas criaturas. E Jesus, a tua doce presença nos transforma, nos salva, nos cura. A presença me atrai, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Cante isso a Ele. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que a mesma voz que saiu daquela sarça e falou com Moisés, a mesma voz, o
mesmo Deus fala contigo essa noite. A mesma voz, o mesmo Deus te chama. Deixe ser atraído por essa voz. Deixe ser atraído por essa presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, eu não me vejo, e nós fomos atraído pela tua presença, não me cansarei, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela, tinha me atraiu. E o meu coração queimou, descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela, tinha me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que mil. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz, Deus. A tua presença nos chama. A tua presença nos chama pra mais perto. A tua presença nos chama pra mais profundo. A tua presença nos chama. Abra seu coração pra ouvir a voz. Pra ouvir a voz que te chama. Abra seu coração pra ouvir essa voz. O Senhor te chama. Ele quer falar contigo. Ele nos chama para mais perto. Ele nos chama para mais perto. Abra seu coração para ouvir aquilo que o nosso Criador tem para nós. Para sempre eu quero cantar todo o meu amor por ti, e nada vai se comparar ao preço pago que me trouxe aqui. Nem consigo imaginar onde me encontraria sem a cruz. Sublime graça
Todos os dias para que Deus não nos amasse, mesmo assim Ele continua nos amando. Ele nos mostra todos os dias que há motivos para nos amar. Você pode agradecer a esse Deus que deu o seu próprio Filho por amor de nós, pecadores, pessoas perdidas em seus pecados. Mas Ele deu a sua vida para que hoje pudéssemos estar aqui e pudéssemos ter acesso livre ao Pai. É por isso que estamos aqui, porque estamos juntos para dar glória ao único Deus que merece toda a honra.
para dar glória e honra ao único Deus que merece ser digno, ao único Deus que merece que toda a terra se prostre aos seus pés, ao único Deus que anjos exaltam o seu nome todos os dias, dia e noite. Eles dão glória ao único Deus. E quantas vezes você tirou hoje para agradecer ao Senhor pelo seu sacrifício? Quantas vezes você agradeceu a Ele essa semana, esse mês, pelo seu sacrifício? Oh, Jesus, nós queremos te dar mais glória, mais honra, porque Tu mereces. Nós queremos te dar mais glória, mais honra ao único Deus, ao único Rei. Mais glória, mais honra. Tudo que podemos fazer aqui ainda é pouco, mas queremos dar mais glória e mais honra ao Cordeiro. Mais glória e mais honra ao Cordeiro. Você pode dar mais glória, você pode agradecer, você pode exaltar a Ele cada vez mais. Ele está aqui. Glória ao Cordeiro que foi morto e vivo está. Glória ao Cordeiro que foi morto e vivo está. Aplauda esse Deus. Tu és adorado entre nós, Jesus. Tu és exaltado entre nós. Que nós possamos te adorar e te exaltar, não só com palavras, mas com atitudes que demonstram o Teu poder e a Tua glória. Oh, podemos sentir a Tua presença aqui, Jesus. Você pode cantar? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem E com Ele eu irei. Eu não sou daqui,
nossa esperança está em Ti, Jesus. A esperança viva, a esperança da Tua igreja, a esperança, a esperança. Nós Te entregamos tudo. Nosso coração é Teu, Jesus. O nosso coração é Teu. Fala mais uma vez aos nossos corações. Oramos por cada vida nesse lugar que veio aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir mais de Ti. Nós cremos no Teu poder, no poder da Tua palavra. Quantos podem dizer amém? Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos, fiquem à vontade. Obrigado, irmão. Abra suas Bíblias em Salmos, capítulo 27. O irmão Luciano começou o culto falando sobre esperança em meio às dificuldades, leu aquele texto de Abacuque. E o louvor terminou cantando sobre esperança. E eu queria falar sobre medo. Mas eu queria falar sobre medo e como Davi nos ensina a lidar com os nossos medos. Um dos maiores erros que a gente pode cometer, né, é pensar que existe grandes homens de Deus. Achar que talvez existem pessoas que não tenham que enfrentar os seus medos, que não tenham que expulsar os seus demônios todos os dias. Eu gosto de pregar nas quartas, porque a gente tem um texto, a gente sabe o que vai pregar, a gente estuda o livro de Romanos e pega capítulo a capítulo, mas eu tenho uma certa dificuldade em escolher um texto, uma pregação aleatória para pregar para a igreja. O que eu vou pregar no domingo? Não existe um assunto já pré-determinado, e eu me preocupo muito com o que eu devo falar, porque eu falo de mim. Eu tenho um temor quando eu subo aqui, porque eu me preocupo que eu não estou dando uma palestra. Eu penso que se eu fosse um palestrante, para mim seria mais tranquilo, porque na palestra eu posso dar as minhas opiniões. Mas aqui não. Aqui eu estou lidando não com as suas experiências do dia a dia, mas estou lidando com a sua vida eterna, com a sua eternidade. Uma palavra lançada errada aqui, uma palavra lançada errada numa palestra, irmãos, pode fazer você tomar uma decisão errada, talvez perder um emprego, talvez fazer um mau negócio. Mas uma palavra lançada errada aqui pode fazer você desviar do seu caminho, que pode te levar para a eternidade. Muitas pessoas abandonaram a igreja por ouvir uma palavra dura, uma palavra mal direcionada na igreja. Não uma palavra dura, porque a pregação ela é dura em si, porque a palavra vem para confrontar. Ela sempre nos confronta, nos conforta, nos confronta e nos conforta, confronta e consola. E é para isso que serve. Mas eu tenho medo de chegar aqui e falar que eu estou falando o que Deus mandou falar. E em meio a isso, numa dessas minhas orações, né, que não são orações poderosas, é poderosa por causa de Deus e não pelo que eu falo ou por causa da minha capacidade.
que eu sei que Deus pode fazer muitas coisas, algo me veio. Fala sobre o que tu enfrenta. Porque não existe grandes homens de Deus, não existe grande crente. Todo mundo ali está vivendo a mesma situação, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, enfrentando os mesmos medos. Todo mundo ali, todos os dias, tem que enfrentar os seus próprios demônios. E como lidar com isso? Porque a gente acha que na Bíblia, né, existem os grandes profetas, né, os grandes homens de Deus. E Davi nos mostra como ele teve que lidar com os seus medos nesse salmo. Como é difícil você enfrentar as dificuldades do dia a dia. Como é difícil você lutar as suas lutas interiores. Que dia acha que tudo é um mar de rosa, né? Acha que a vida é uma maravilha, né? Olha para o irmão Luciano, né? Tá, beleza, tá abrindo o negócio dele, vai ficar rico. Cadê o Cuca? Eu ia falar assim, olha para o Cuca correndo, pensa que é fácil, né, Cuca? Está lá escondido. Você pensa que é fácil, né, Cuca? Não é. Cada um enfrenta as suas próprias dificuldades. É difícil, meus irmãos. Mas Davi coloca nesse salmo os seus medos, os seus anseios e a sua confiança. Ele expõe todos os medos que ele tem, os anseios que ele tem e a confiança que ele deposita em Deus. Vamos ler junto? Capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondes, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus, a minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Este é um salmo de Davi, provavelmente escrito quando Davi enfrentava as perseguições de Saul, as duras perseguições de Saul. No verso 2, Davi diz que os seus malfeitores são violentos. Olha o que ele diz. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles é que vão cair, para destruir. Davi está enfrentando inimigos, meus irmãos, não da mesma forma como a gente enfrenta hoje em dia. Davi não está enfrentando um inimigo que é contrário a uma cosmovisão. Davi não está enfrentando um inimigo que é contrário à sua fé. Davi não está enfrentando um inimigo que é contrário a um grupo pelo qual você pertence. Davi está enfrentando um inimigo que é contra a própria vida dele. Davi não está enfrentando um inimigo que é contra o que ele acredita. É um cara que é inimigos que estão atentando contra a própria existência dele. É o inimigo que está tentando com todas as suas forças arrancar dele a própria vida. Não é o inimigo que você tem em comum. É o inimigo dele.
Ele disse, quando os meus inimigos eles vêm para me destruir, para matar ele, para destruir, tirar a sua própria vida, não é alguém que é só contrário ao que ele pensa, não é alguém que é contrário à fé dele, não é alguém que não acredita em Deus e está pregando coisas que é contra aquilo que ele acredita, não é, é alguém que está com uma ira pontual. Não é um inimigo como é alguém, Luciano, que quer matar você, que acampa um exército para tentar te matar, faz de tudo para matar a tua vida, para tirar a tua própria vida. Nenhum de nós, talvez, aqui esteja enfrentando esse tipo de perseguição. O irmão Luciano falou sobre uma perseguição aqui, uma perseguição comum. Prenderam aquela família. Mas ainda assim não é a perseguição como a de Davi. Porque o exército acampado era em busca dele. Saul estava querendo matar ele. Tudo em volta, nada mais importava para Saul desde que Davi fosse morto. Nenhum de nós tem um inimigo nesse grau. Uma pessoa que aspira vingança contra ti, a ponto de que nada mais importa, tudo pode ficar de qualquer jeito, desde que a tua existência seja extinta. É esse tipo de inimigo que Davi está falando. É esse tipo de perseguição que Davi está sofrendo. É uma perseguição terrível. Então no versículo 2 ele diz que seus malfeitores são violentos. Eles não são só inimigos, mas são inimigos violentos. No versículo 2 ele fala que eles são difamadores. Ou seja, levantam falso testemunho, mentem a respeito da integridade de Davi, contra a sua moral, atentam contra a sua própria moral. Davi tem que estar constantemente se defendendo, não defendendo fisicamente, mas moralmente. Você já pensou? As pessoas levantando falso testemunho contra você? Você está aqui, está lá no serviço, de repente, quando você menos espera, tem um grupo lá de 50, dependendo do tamanho da empresa, acreditando numa mentira a seu respeito. Uma coisa que você não fez, uma coisa que você não é. Como que você faz para desfazer essa imagem? São difamadores, que pregavam uma imagem negativa a respeito dele, uma imagem que ele não tinha. Onde está o teu Deus, que não impede essas pessoas de fazerem isso contra ti? Talvez Davi tenha se questionado. E no versículo 2 e no 12, Davi diz que os inimigos dele queriam matá-lo. Mas Davi sabe que Deus está com ele e que ele pode contar com Deus para um livramento e uma vitória. Davi é confiante. Ele sabe quem ele é. Ele sabe das suas fraquezas. Quando eu digo ele sabe quem ele é, não estou dizendo assim, Davi sabe quem é em Deus. Quando eu digo que ele sabe quem ele é, Davi conhece as suas fraquezas. Ele sabe quem ele é diante dos seus medos e diante das suas dificuldades. Ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que ele não é ninguém. Ele sabe que ele é fraco, que ele é pequeno e que se depender dele, tudo isso que os inimigos dele estão tentando, vão se concretizar. Vão matar ele, vão difamar ele, vão destruir não só a vida dele, mas a moral dele. Pior do que ser morto, meu irmão, é ter a sua imagem manchada para a história. Pior do que ter um presidente, por exemplo, uma figura pública, ser assassinada, ele ter a imagem dele assassinada. É ter a imagem dele destruída. Porque se uma pessoa é honesta, uma pessoa é séria, mesmo que ele morra, mesmo que ele sofra um atentado físico, o legado dele fica. Agora, quando são difamadores, quando levantam falso testemunho, eles destroem o legado da pessoa. Uma coisa é alguém vir aqui e matar o nosso pastor. Outra coisa é vir alguém aqui matar o nosso pastor e destruir a imagem dele com mentira diante da congregação. Porque daí todo o legado dele é destruído. Ou seja, a obra dele, até o dia da sua morte, não valeu de nada. Agora, quando é somente morto, o seu legado continua. A sua história continua. As pessoas que o seguiam vão levar isso à frente. Então, os inimigos de Davi não queriam só a sua morte, mas queriam difamar. Mas apesar dessa situação adversa, Davi, ele estava confiante. No verso 1, Davi é destemido. Olha o que ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Apesar disso tudo, Davi não temia. Mas não por causa da sua força.
Não por causa de quem ele era, por causa do seu Salvador. Ele sabia onde ele estava guardado. No verso 3, diz que Davi, ele é confiante. Olha o que diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Confiança. Tinha alguém para confiar. No verso 14, diz que ele é corajoso. Ele diz: espere no Senhor, seja forte e tenha coragem. Espere no Senhor. Davi é corajoso, Davi é confiante e Davi é destemido. Davi sabe que é um pecador, sabe que necessita da misericórdia de Deus. Ele sabe de tudo isso. Sabe quem ele é diante do pecado, sabe quem ele é diante de seus adversários. Porém, diante da sua fraqueza, Davi não é um homem desesperado. Como é fácil, meus irmãos, a gente se desesperar diante dos nossos problemas, diante dos nossos medos. Porque quantas vezes você enfrentou problemas que você sabe que se não tiver uma intervenção externa, você não vai resolver. Eu enfrento isso. Talvez eu esteja passando por isso hoje. Uma situação que eu não tenho como resolver. Não é o que eu quero para mim, não é o que me agrada, não é o que eu desejo, mas eu não tenho como resolver isso. O coração fica oprimido, a mente fica confusa. A gente sabe que a gente precisa de uma intervenção. Alguém tem que vir ao nosso socorro, porque a gente não tem mais forças para mudar essa situação. Não tem mais força para mudar o rumo das coisas. Nessa situação é que a gente deve reconhecer as nossas fraquezas e entender e confiar que nós temos alguém em quem nos apoiar. Davi sabe que pode ter esperança e ter confiança num futuro vitorioso. Não por causa da sua capacidade de driblar as dificuldades, mas porque ele serve um Deus Todo-Poderoso. Muitos dos nossos desesperos nos sobrevêm pelo fato de a gente não conhecer o Deus que a gente serve. Ou talvez apenas conhecer um Deus e não servi-lo. Ou talvez apenas servi-lo e não conhecê-lo. Não saber quem Ele é. Não sabe quem é Deus. Não conheço Deus. Sei que existe. Irmão, saber que Deus existe não é o suficiente. Acreditar que Deus existe não é o suficiente. Davi está falando que para vencer esses medos e essas adversidades, é preciso muito mais do que acreditar em Deus. É preciso muito mais do que saber que Deus existe. Ninguém confia, meus irmãos, em quem não conhece. Você não confia em alguém que você não conhece. No seu trabalho tem muitas pessoas que você conhece, mas que você não confia. Você seleciona as pessoas. Algumas tu conta os segredos, outras tu não conta. Tem pessoas que conhecem muito mais a sua vida, outras não. Algumas vitórias, algumas conquistas você conta para algumas pessoas, para outras não. Porque umas você confia, outras você não confia. São conhecidos. Você não pode confiar em quem você não conhece de verdade. Eu concordo com Hernando Dias Lopes quando ele diz que um dos problemas mais paralisantes da vida é o medo. O medo nos freia, o medo paralisa, o medo amortece. O medo faz com que a gente não alcance os nossos objetivos, o medo faz com que a gente pare de lutar. E a gente pode direcionar os nossos medos para várias áreas da vida. Nós podemos direcionar os nossos medos para as calamidades. Temos medos das enfermidades, medo da morte. Temos medo de pessoas, de perder o emprego, medo dos inimigos, de ser rejeitado. Temos medo. Temos medo de ser criticado, temos medo de ser esquecido e principalmente de ser mal compreendido. Eu tenho muito medo de ser mal compreendido. A gente tem que estar sempre, dependendo do grupo de pessoas que a gente está sempre medindo as palavras. Se preocupando com o que as pessoas vão pensar daquilo que a gente fala e faz. Porque nós temos um testemunho a dar, nós temos um legado a passar para frente. Nós não estamos aleatórios no mundo. É como um filho.
um pai, numa cidade como Capivari, por exemplo, falando da nossa realidade, é muito mais conhecido que o filho, ele está muito mais tempo aqui. E quando a gente está, um filho anda aí fazendo as coisas, ele carrega o nome do pai na testa. Não é o filho de fulano de tal. Não é o filho do Cuca, que está ali fazendo aquela motinha lá, aquela bicicletinha elétrica. Nem a filha do irmão Luciano, que está lá na academia brigando com os outros lá e fazendo os outros sofrer. Estou brincando. Mas é assim, a gente carrega o nome do nosso pai na testa. Então a gente tem que honrar os nossos pais com as nossas atitudes. Não estou preocupado somente comigo. Assim é com Deus. Nós que somos cristãos, que estamos na igreja, não é a sua moral que está em jogo. Não é o Evangelho, é o testemunho de Deus. Quando as pessoas te verem fazendo algo errado, eles vão falar assim: ó, não é crente, não é aquele ali que anda com a Bíblia embaixo do braço. Olha o testemunho que você está dando, olha o nome que você está carregando. O nome que você está carregando é muito mais resplandecente do que o seu. As pessoas enxergam primeiro cristão do que o seu próprio nome. Primeiro vão falar, quando tu faz alguma coisa errada, ó, o crente bonito. Ou pior, por isso que eu não vou para a igreja. Que aí, ó, a responsabilidade que nós temos. Por isso que eu não vou para a igreja. Olha como é que são os crentes, ó. Se for para ser crente desse jeito aí, prefiro ser do mundo. Não é assim? E as pessoas vão moldando o Evangelho, não pelo que ele é, mas criando um Evangelho que reflete não o caráter de Cristo, mas o caráter dos crentes. Muita gente está entendendo Cristo, entendendo Deus, lendo a Bíblia, por meio das nossas vidas, por meio das nossas atitudes. Por isso nós devemos se preocupar em se nós estamos sendo mal compreendidos. Isso gera medo, isso dá medo, meus irmãos. É muita responsabilidade. E como lidar com isso? Davi, ele ensina algumas verdades para vencer o medo. E Davi fala sobre 3 tipos de medo: medo da adversidade, medo do fracasso e o medo do futuro, nesses salmos. Do versículo 1 ao 6, ele vai falar sobre o medo das adversidades. E Davi nos ensina a vencer o medo por meio da fé em Deus. Davi nunca deixou que o glamour e as ofertas do mundo o enganassem. O prazer de Davi e a confiança dele estava em Deus, alicerçada no seu relacionamento com Deus. No versículo 1, Davi vence o mundo, vence o medo, quando ele reconhece quem Deus é. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso traz tranquilidade, isso traz paz, porque ele está dizendo que Deus não é somente luz, Deus é a sua luz. Deus não é somente salvação, Deus é a sua salvação. E a ideia é que seja progressivo, é porque Ele é luz, é que Ele é a sua salvação. E é porque Ele é salvação, Ele é a sua salvação, que Ele é a sua fortaleza. Deus, Ele não fornece luz, Ele é a própria luz. Deus não brilhou a sua luz sobre as nossas trevas, Ele nos escondeu nele para dissipar as trevas. Ele diz: Deus é a minha luz. Irmãos, uma coisa, por isso que eu disse, uma coisa é a gente saber quem Deus é. Você pode saber que Deus é luz, você pode saber que Deus é salvação, mas quem Deus é para você? Por isso um dia Jesus chegou diante dos seus discípulos e falou: quem o mundo diz que eu sou? O profeta Elias, outro falando tal, mas vocês, quem eu sou para vocês? É muito importante a gente entender quem Deus é para nós, meus irmãos. A gente conhecer Deus, saber quem Deus é importante, mas que importância isso tem na sua vida? Que relevância está tendo isso nas suas atitudes? Que relevância está tendo isso no seu dia a dia? Quando você enfrentar as dificuldades, quando vocês enfrentar as adversidades, quando os medos sobrevierem, quem Deus é nessa hora? Em quem você tem confiado?
Onde você tem depositado a sua esperança? Ele fala: Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? De quem terei temor? Não porque ele é forte, não porque ele é sábio, não porque é inteligente, porque ele tem um Deus que é maior que todas as coisas. Amém? Davi destaca então não apenas quem Deus é, mas quem Deus é para ele. E quem Deus é nesse relacionamento. Spurgeon diz que não devemos temer as potestades das trevas, porque Deus é a nossa luz e as destrói. Você tem medo do inferno? Seja sincero. Não precisa levantar a mão. Mas você tem medo do inferno? Porque dependendo de quem Deus é no seu relacionamento, Ele é a tua salvação. A tua salvação não é a tua capacidade de se livrar do pecado. A tua salvação não é a tua força de vencer os seus inimigos. A tua salvação não é a tua capacidade de driblar os teus medos. A tua salvação é Deus. Ele é a tua salvação. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz que te salva do pecado. Ele é a salvação que te arranca do inferno, do mundo de trevas e traz para o reino do seu Filho amado. Ele é a tua salvação. Spurgeon está correto quando ele diz que nós não devemos temer as potestades das trevas, porque Deus é a nossa salvação e a luz que dissipa. Quem Deus é para você? Se Deus é a sua salvação, você não pode temer as trevas, nem as potestades. Ele é a tua salvação. Ele é poderoso para dissipar tudo isso. Se há medo, meus irmãos, é porque não há liberdade. Se há medo, é porque não há confiança. Vou dar um exemplo bem pobre em relação a isso. Eu e a minha esposa, de vez em quando a gente observa o nosso cachorro. É um animal, não é racional, meus irmãos. Mas de vez em quando, ele está dormindo lá num lugar, num cantinho, né? 90% do dia. E ele está dormindo, a gente vem e bota a mão nele. Ele não abre o olho. Ele só vira a barriguinha para cima. Confiança. Não tem ideia. A minha esposa fala: sabe o que é isso, Wagner? Confiança. Sabe onde ele está. Sabe onde está guardado. Não tem medo. Agora vai no cachorro de rua. Está dormindo lá na beira da estrada, encosta nele para ver se ele já não dá um pulo e já sai rasgando. Acostumado a apanhar. Nós precisamos ser assim. Confiar mais em Deus. No versículo 2, Davi vence o medo quando sabe que Deus frustra as intenções do inimigo. Ele diz assim: quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Para esse versículo eu quero deixar a sábia oração de John Wesley. Ele diz: Senhor, se devo contender, que não seja com o teu povo. Davi está dizendo que Deus, ele tem a capacidade de frustrar as intenções do inimigo. E John Wesley disse: Senhor, se eu devo contender, que não seja contra o teu povo. Porque ele sabe que quando temos por inimigos os inimigos de Deus, a gente sabe que Deus não está com eles. E essa é a maior fraqueza deles. Quando os seus inimigos, meus irmãos, não são os amigos de Deus, mas os inimigos de Deus, a maior fraqueza deles é o fato de Deus não estar com eles. E a sua maior força é o fato de Deus estar com você. Então você precisa acreditar que Deus tem o poder de frustrar as intenções do inimigo. Então, quando alguém estiver arquitetando contra a sua vida, contra a sua integridade, contra a sua moral, saiba que se você se esconder em Deus, Ele tem o poder de destruir essas intenções.
O inimigo vai sempre querer levantar, irmãos, falsos testemunhos contra a sua integridade, contra a sua moral, porque isso te enfraquece, isso te desencoraja. Quantos de nós, quando cometeu algum erro, ficou envergonhado? De talvez pregar, de falar de Jesus porque eu fiz tal coisa. Como é que as pessoas vão pensar, depois disso que eu fiz, eu estar falando de Jesus? Isso nos paralisa, mas a gente precisa confiar que Deus tem um poder para destruir essas intenções. No versículo 3, Davi vence o medo quando confia em Deus, mesmo quando os seus inimigos são mais fortes. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ele está falando que não é um exército declarando guerra contra Israel, é contra ele. Não é uma nação contra uma nação, é contra ele. E a ideia aqui é de ele estar num local e um exército acampando em redor. O exército, quando acampa, meu irmão, ao redor, é para criar um cerco, para enfraquecer lentamente o adversário, até que ele esteja fraco o suficiente para não conseguir resistir ao ataque. E quando o ataque vier e virá, será mortal. Davi, ele diz que mesmo, ainda que esse exército se acampe contra ele, ele não vai ter medo. Rodeado por esse exército inimigo, ele não vai ter medo. Ainda que ele declare guerra somente contra mim, ele vai estar confiante. Para Davi, Deus é uma barreira intransponível. Ele se esconde em Deus e Deus é essa barreira em volta dele. Mesmo que o exército esteja acampando em volta, entre ele e o exército existe uma fortaleza. E essa fortaleza não é a sua capacidade de lutar, não é a sua força, não é a sua sabedoria, não é a sua santidade. Essa fortaleza que te separa do exército que vem para te destruir é o próprio Deus. Davi sabe que os inimigos que ele vai enfrentar são mais fortes que ele, mas a confiança dele está em Deus, que é a sua fortaleza. No versículo 4, Davi vence o medo quando Deus é o prazer da sua vida. Uau, essa aqui é boa. Irmãos, quando Deus é o prazer da nossa vida. Irmão, qual é o maior prazer da sua vida hoje? Responde para você mesmo, sem medo, sem falsidade, sem demagogia. Qual é o maior prazer da sua vida? Cada um aqui vai ter uma resposta diferente uma da outra. Dificilmente alguém vai responder: Deus é o maior prazer da minha vida. Porque se você disser que Deus é o maior prazer da sua vida, todas as outras coisas são secundárias. Você vai ter que admitir que o seu filho não é o maior prazer da sua vida. É difícil a gente, né? Qual é o maior prazer da minha vida? Davi acredita que Deus é o maior prazer da sua vida. No versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi diz que ele deseja uma coisa, e nada mais é importante que isso. Ele fala: uma coisa eu peço, uma coisa eu pedi ao Senhor. Essa uma coisa é mais importante do que tudo. Fica claro que o que Davi deseja aqui, mais do que o que Deus pode dar para ele, é o próprio Deus. Mais do que todas as bênçãos, é Deus que ele deseja. O que Deus pode te dar deve ser consequência do seu relacionamento com Ele. Entende? E não o seu relacionamento ser consequência do que Deus te dá. Ficou confuso, né? Não. Porque se o que Deus, o seu relacionamento com Deus depender do que Deus te dá, você vai esperar que Deus te dá, e dependendo das bênçãos que eu recebo, eu vou buscar Deus. Mas o buscar Deus, o seu relacionamento com Deus deve estar acima de todas as outras coisas. O que Deus vai te dar, o que Deus vai te abençoar, o que você vai receber, o que você vai ganhar, deve ser consequência
do seu relacionamento com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus estiver acima de todas as outras coisas vão ser satisfatórias. Se Deus estiver acima de tudo, se você estiver plenamente satisfeito no relacionamento com Deus, se o que você quiser é Deus acima de tudo, tudo aquilo que Ele te der, vai ser bênção. Porque o maior de tudo você já tem. O prato principal. Todas as outras coisas são irrelevantes se Deus é tudo. Se Deus é o prazer da minha vida, todas as outras coisas secundárias não têm mais importância. Você não vai se preocupar, meu irmão. Eu ia dar um exemplo, mas você não vai se preocupar com o acompanhamento se o prato principal é perfeito. Você não vai se preocupar com o tempero da salada se o prato principal foi espetacular, foi excelente. Irrelevante. Deixa ele de lado. Não vou comer salada. Já não comemos. Não como. Aqui, Anne. Não como. Como assim? Entende o que eu quero dizer? Davi vence o seu medo quando ele entende que Deus é o prazer da sua vida. O isso que ele pede, uma coisa que ele pede, não é bênção. Essa uma coisa que ele pede não é vida longa. Essa uma coisa que ele pede não é uma família abençoada. Essa uma coisa que ele quer é Deus. É estar na presença de Deus todos os dias da vida dele. Isso é mais importante do que tudo. E se Deus tirar tudo que você tem, tirar o seu emprego, tirar os seus filhos, tirar essa igreja, tirar tudo, fechar tudo, o que sobra? Deus está assim, dependendo das coisas? Se Deus tirar, se você é do ministério de louvor, se Ele tirar esse ministério, se a partir de amanhã você não puder mais tocar, quebrar um dedo, ficar sem voz, será? Não puder mais cantar, tirou o seu ministério, você não pode fazer mais nada na igreja, o que sobra? Não deve mudar nada, meu irmão. Não pode mudar nada. Quando Deus for o maior desejo, quando Deus for o meu maior desejo, não existirá mais desejos. Ele completará todas as minhas necessidades. Deus é o maior presente que Ele poderia te dar. A maior bênção que Deus pode te dar é Ele mesmo. A maior herança que Ele pode te dar é Ele mesmo. No versículo 5, Davi vence o medo quando entende que Deus é o seu protetor. Pois no dia da adversidade, e não é se, é no dia da adversidade, Davi sabe que a vida não é um mar de rosas, ele sabe que a vida não é um conto de fadas, ele sabe que o dia da adversidade é iminente, vai chegar, os problemas virão, os medos sobrevirão, e nesse dia, ele diz que Deus me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Eu quero deixar também as palavras de Spurgeon. Ele diz que Deus nos dará o melhor abrigo durante o pior perigo. Deus nos dará o melhor abrigo durante o pior perigo. O lugar da sua habitação é o nosso lugar de segurança. Davi faz uma analogia ao tabernáculo, o lugar do Santo dos Santos. Ninguém ousava entrar lá sob pena de morte. Mas ele diz que é nesse lugar que Deus vai nos guardar. No dia da adversidade, Deus nos guarda nele mesmo. Não há nenhum lugar na terra, meu irmão. Não há nenhuma situação que possa te guardar, que possa te deixar mais seguro do que você estar em Deus. Porque essa confiança, a paz que excede todo entendimento, ela vem de uma confiança plena num Deus que pode todas as coisas. Às vezes os nossos medos e as nossas incertezas vêm de uma fé débil,
de a gente não conhecer e não acreditar no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que tem poder para dizer que se faça a luz, e se faça. É o Deus do Gênesis 1, o Deus que pode criar tudo a partir do nada, o único ser que detém o poder criativo, que consegue criar alguma coisa. Se Ele pode criar todas as coisas a partir do nada, não pode também dissipar as trevas da tua vida, os teus medos, resolver os teus problemas? Warren Wiersbe diz que no Oriente Médio, quando uma pessoa era convidada para entrar em uma tenda, ela se tornava responsabilidade do dono da tenda. Ou seja, Davi está querendo dizer que quando ele, no dia da adversidade, vai me guardar no seu tabernáculo, ele vai dizer que eu me torno responsabilidade de Deus. Quando alguém convidava alguém para entrar na sua tenda no Oriente Médio, ele se tornava responsabilidade do dono. Tudo que acontecesse com aquela pessoa ali, era a responsabilidade do dono da tenda. Davi está dizendo que quando Deus nos guarda no seu tabernáculo, nós somos responsabilidade dele. Nós sendo responsabilidade desse Deus, quem se levantará contra nós? Confiança. Saber em quem a gente está guardado. No versículo 6, Davi vence o medo quando transforma a adversidade no motivo de louvor. É difícil. Davi é guardado em Deus nas adversidades, mas quando quer oferecer uma festa em celebração à sua vitória, ele não sai de Deus para celebrar fora, ele deseja dar uma festa no tabernáculo de Deus. Ele diz assim: então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, e me porá em segurança sobre o rochedo, e triunfarei sobre meus inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios. A celebração é porque muitas vezes nas adversidades a gente busca Deus, né? A gente busca Deus com todas as nossas forças. Ontem o pastor Eliseu falou aqui ao final do culto: quando é que você mais busca Deus? Quando a gente está com problema. Não, o pastor perguntou e o Eliseu respondeu, né? Quando a gente está nas adversidades, nos problemas. Mas só quando a gente vai celebrar a vitória, geralmente a gente não lembra de Deus. O que Davi está dizendo é que Deus o guarda nas suas adversidades, mas na vitória, na celebração, ele quer celebrar com Deus. Deus é mais importante do que a própria celebração. Deus é mais importante do que a própria vitória. Deus é o motivo da celebração. Quando você vai celebrar suas vitórias, meus irmãos, não faz sentido se Deus não estiver lá, porque sem Ele não há vitória. Eu sempre costumo, eu penso assim, né, é uma coisa que eu tenho, eu não sei se vocês são a mesma coisa que eu, mas quando eu trabalhava fora, que eu viajava, eu conheci vários lugares legais, e muitas vezes eu estava em alguns lugares que eu não visitava os pontos turísticos, porque minha família não estava comigo, porque eu sabia que sem eles lá não era a mesma coisa. Eu não queria, não achava legal visitar um negócio assim, porque dali ia criar ansiedade em mim, sabe por quê? Porque depois eu ia ter que voltar lá com elas. Se eu for lá e eu gostar, vai ser um problema, porque depois eu vou ter que voltar aqui, às vezes era longe de casa. Eu preferia não ir, porque a presença é mais importante do que o local. Com Deus é assim. A presença dele deve ser mais importante do que as nossas vitórias, a presença dele deve ser mais importante do que as nossas celebrações. Davi, quando quer celebrar as suas conquistas, ele celebra no tabernáculo, com Deus, em Deus. Deus é mais importante do que todas as coisas. O segundo medo que Davi fala é o medo do fracasso. Do versículo 7 ao 10, Davi fala como vencer esse medo por meio da oração. A partir do 7, Davi muda o seu discurso, ele passa do louvor para a oração, da adoração para a súplica. Agora Davi vai suplicar por causa das suas necessidades. No versículo 7, Davi vence o medo quando entrega seus temores a Deus. Ele fala: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Davi sabe que tudo que ele necessita é de misericórdia. A misericórdia de Deus é que nos salva de nós mesmos. Davi suplica pela misericórdia de Deus para livrar ele dos seus inimigos.
Mas muitas vezes os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Somos escravos dos nossos desejos, somos escravos dos nossos pecados. E muitas vezes, e na maioria delas, a gente deve orar a Deus e suplicar por misericórdia, não para livrar dos nossos inimigos, mas na nossa realidade nos livrar de nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Lutar contra os nossos pecados, contra os nossos desejos. Porque a gente vive numa geração que, para ser feliz, né, tem que fazer o que quer. E não é errado se te faz feliz. E a gente está sempre buscando satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios. E somos escravos dessa luta diária e contínua. Então a gente alcança um objetivo e está lutando por outro, e está lutando por outro, e está lutando por outro, e se torna escravo de si mesmo. Davi sabe que mais do que qualquer bênção, o que ele precisa é de misericórdia. Ele sabe mais do que vitórias, mais do que empregos, mais do que dinheiro, mais do que bens materiais, ele precisa de misericórdia. Porque nada disso faz sentido se formos escravos. Primeiro precisamos ser livres, porque só uma pessoa livre consegue desfrutar dos seus bens. Amém? Entenderam? Davi suplica a Deus por socorro diante dos seus inimigos, mas nós, por socorro diante de nós mesmos. No versículo 8 e 9, o maior anseio de Davi e o seu maior medo. A teu respeito, diz o meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. E não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones. Estão acompanhando? O maior anseio de Davi era a face do Senhor. E o seu maior medo era que Deus escondesse sua face dele. Buscar a Deus deve ser mais importante, que buscar a face de Deus deve ser mais importante do que buscar as mãos de Deus. Buscar a presença de Deus deve ser mais importante do que buscar as suas bênçãos. A gente vai ver os nossos medos serem dissipados quando a presença de Deus for o maior anseio da nossa vida. Mais do que ter filhos, mais do que ter esposa, mais do que ter um bom emprego, mais do que ter uma vida profissional bem-sucedida, quando o nosso maior anseio for ter um relacionamento com Deus e buscar isso com todas as nossas forças, todos os dias da nossa vida, até que chegue o dia da nossa morte, Ele nos leve para Ele e a gente possa contemplá-lo face a face. Mas buscar Ele com todos os nossos anseios, com todas as nossas forças, com toda a capacidade que Ele nos deu, com toda a capacidade de discernimento, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa sabedoria, com todos os nossos recursos, buscar Deus com todas as forças, com todos os nossos recursos. Investir o seu dinheiro para buscar a face de Deus, investir a sua inteligência para buscar a face de Deus, investir a sua força, a sua juventude para buscar a face de Deus. E clamar a Ele com todas as forças, que Ele não se esconda de ti. Porque eu acredito que a maior maldição que um homem pode sofrer não é ele sofrer algum tipo de doença, ou não ter conquistas, é ele não encontrar a face de Deus, ou não ter um relacionamento com Deus, é não conseguir encontrar Deus durante a sua vida. Não é o dinheiro que Deus dá que nos guarda da adversidade, mas é o próprio Deus. Não é o emprego que Deus te dá que vai te guardar no dia da adversidade. Talvez você possa até criar uma ilusão de que o seu salário é bom e isso vai dar uma certa segurança no dia da adversidade. Talvez você crie uma ilusão que o seu serviço é um serviço que tem estabilidade e por causa dessa estabilidade lá no seu serviço você está bem seguro no dia da adversidade. Talvez você recebeu uma bolada, pegou uma rescisão, está com dinheiro bom guardado no banco e acha que isso vai te guardar no dia da adversidade. Mas nada do que Deus te dá pode te guardar. É Ele mesmo que te guarda. Essas coisas podem até te ajudar, mas se Ele for o foco principal, se Ele for o seu maior anseio, é Deus que guarda e não suas bênçãos. Não é as bênçãos de Deus que nos mantém de pé, é Ele mesmo. Ele é a espinha dorsal da nossa existência.
No versículo 10, Davi vence o medo por meio de uma convicção inabalável. Olha o que ele fala: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele sabe que essa presença que ele busca, esse relacionamento, essa paz que flui da presença de Deus, está firmada na fidelidade do próprio Deus. Ele diz que ainda que as pessoas que mais me amam nesse mundo, e a gente não tem evidências de que o pai e a mãe de Davi abandonaram ele está usando um exemplo, ainda que as pessoas que mais me amam nessa vida me abandonem, eu posso confiar que Deus é fiel e nunca me abandonará. A sua confiança não está firmada na sua capacidade de buscar a Deus. A sua confiança, esqueci a palavra. Como? A sua convicção, pode ser, está firmada na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel naquilo que prometeu. Não é a sua capacidade de buscar a Deus, não que você não tenha que buscar, mas não é o como você faz isso, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade que determina o seu relacionamento, é Deus que é fiel de se revelar a ti. Então busque com todas as suas forças e confie na fidelidade de Deus. Isso que ainda que é uma convicção, meu irmão. Você confiar em Deus mais do que no seu próprio pai e na sua própria mãe. Ainda que eles te abandonem, existe a capacidade, existe a possibilidade de eles te abandonar, Deus não vai te abandonar. Os medos, eles podem ser dissipados quando podemos nos aconchegar nos braços do próprio amor. Porque Deus, Ele não ama, Ele é o próprio amor. Quando você consegue ter a confiança, a convicção de se aconchegar nos braços de Deus, assim como você tem a confiança de se aconchegar nos braços do seu pai e da sua mãe, eu acredito que é nesse aconchego, é nesse abraço que os medos são dissipados. Como uma criança quando vem da rua e recebe aquele abraço, aqui eu estou seguro, aqui eu tenho alguém que me guarda. E por último, Davi fala do medo do futuro. Dos versículos 11 ao 14, Davi nos ensina a vencer o medo do futuro por meio da esperança. Davi olha para o futuro e vê que a vida com Deus não é um momento, mas uma jornada. Não é um encontro, mas uma caminhada. Não é só uma hora. No versículo 11, Davi vence o medo quando entende que a vida não é uma jornada para se fazer sozinho. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Davi entende que a tranquilidade da convicção, a tranquilidade vem da convicção de que só Deus pode nos conduzir por caminhos tranquilos. Só Deus pode nos mostrar o caminho certo a seguir. Ouvir os conselhos de Deus é trilhar por veredas seguras, caminhos tranquilos. No versículo 12, Davi reconhece a maldade dos seus inimigos e como ele é frágil diante de tal perversidade. Ele diz: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Davi reconhece com o que ele está lidando, ele sabe. Mas no versículo seguinte, Davi vence o medo quando alimenta o seu próprio coração com esperança. E é assim que Davi encerra esse texto. Espere, apesar disso, esta certeza eu tenho. Apesar de tudo isso que ele falou, ele tem uma certeza de que viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Ele não está falando sobre vida longa. Ele está falando sobre a convicção de que Deus é bom e de que ele pode ver a bondade de Deus. Ele não está falando que ele vai viver muito tempo até que Deus possa agir com bondade, mas ele diz que tem convicção de que Deus vai agir com bondade. Espere no Senhor, seja forte e tenha coragem. Espere no Senhor. Alimentar o coração, irmãos, com esperança. Porque muitas vezes a gente, se desespera e só quer pensar de coisas negativas e porque as coisas dão errado, é isso que não dá certo, é aquilo outro, aí olha para as notícias, olha para o preço das coisas, aí olha para o salário, está muito desbalanceado e começa a se desesperar. E a gente começa a perder de vista aquilo
que nos traz esperança. E Davi alimenta o seu coração com esperança. Essa é uma forma de vencer o medo do futuro. O que vai acontecer, meu irmão, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50, 100, 200, 300 anos, não me importa. O que vai acontecer, meu irmão, no dia da tribulação, não me importa. O que vai acontecer no dia da volta de Jesus, porque o desespero, a dor, o parto, a tribulação, vou passar, não me importa. O importante é que eu estou guardado em Deus. Eu tenho que me preocupar com o meu relacionamento com Ele. Como que eu estou com Ele. E tudo o que acontecer além disso é secundário. O que adianta eu me preocupar com o Apocalipse? Eu tenho que me preocupar com agora. Com Cristo. Alimentar meu coração com as esperanças que Ele me deu. Na convicção de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O que vai acontecer no futuro pouco importa. É uma lua que aparece aqui. É um chip que aparece lá. Isso aí para mim é irrelevante. Eu tenho que estar firmado nas promessas. Em quem Deus é. Ele me entregou o próprio Filho, e eu quero me agarrar à vida desse Filho, com todas as forças que há em mim, com todos os recursos que existem em mim, eu vou me agarrar a esse Filho, a vida dele, as palavras dele, e deixar que tudo o resto se torne secundário. Quem tem que se preocupar, é para quem o dia do Senhor vai ser terrível, para a igreja o dia do Senhor vai ser grande, se vai haver dor, se não vai, eu quero que Jesus volte o mais rápido possível, porque é Ele que vai restaurar todas as coisas, alimentar o coração com esperança. Davi fala, espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, não esmoreça diante das dificuldades, olhem para Deus e resista, seja forte, tenha coragem, porque é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que tem o poder da sua palavra, criar do nada, não é o Deus que pode socorrer você diante das adversidades, não é o Deus que pode pegar um pobre miserável desse, tirar do lamaçal de pecado e levar para o reino do seu Filho, não é o Deus que pode converter um coração tão pequeno e duro como rocha. Esse Deus não tem poder para isso. Cristo falou, ninguém pode vir a mim se Deus não mandar, é Deus que nos conduz. Se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui, é Ele que convence da justiça, do pecado, do juízo, é Ele que colocou o Evangelho dentro do seu coração. A gente fala sobre a obra trinitária, onde Deus, a gente já falou sobre isso, Deus planejou, arquitetou o plano de salvação. Cristo veio e colocou em prática esse plano na cruz. Agora o Espírito Santo vem e aplica isso no nosso coração. Nada disso faria sentido, meu irmão. Nada disso teria sentido para ti. Deus poderia ter arquitetado o plano de salvação. Cristo poderia ter morrido na cruz se o Espírito Santo não colocasse isso dentro de você. Não há salvação sem o Espírito. E não venha me dizer, ou venha, que eu preciso de um batismo. Eu preciso de um batismo do Espírito Santo, porque senão, irmãos, o maior batismo que Deus pode te dar, a convicção da salvação, a certeza, é você ter aceitado Cristo como seu Salvador. Ninguém poderia aceitar Cristo, o Espírito Santo não viesse habitar dentro de você, se ele não entrasse dentro desse coração de pedra e implodisse de dentro para fora, nunca você poderia aceitar Cristo, nunca você estaria sentado, você estaria no mundo perdido, pecando e achando que estava arrebentando, mas Deus te salvou por misericórdia, por bondade, por amor, porque Ele não brilhou na sua vida, Ele é a própria luz que entrou dentro de você e brilhou de dentro para fora, mudando do interior para o exterior. A sua roupa é pouco importante, meu irmão. A obra de Deus na sua vida foi mudar a sua maneira de ver o seu próprio pecado. Não foi como você olha para o seu irmão, não. Porque Deus mudou a minha vida e eu comecei a olhar para o meu irmão, agora eu amo mais. Não, Deus precisou fazer você olhar diferente para você mesmo, reconhecer quem você é, o pecado que habita dentro de você, e através disso, buscar salvação nele, assim como Davi fez diante dos seus medos. Deus colocou esses medos aí, permitiu esses medos aí, não para que você fosse paralisado, mas para te conduzir a Cristo, para te levar a Ele, para reconhecer que você precisa de salvação, que há situações da sua vida, que o que você é não tem importância nenhuma, você não pode nada, você não tem ação, você precisa de uma ação externa, você precisa que algo de fora venha te socorrer, e esse algo é Cristo, que brilha de dentro para fora. Meu conselho para você é que você seja menos arrogante a partir de hoje e comece a olhar para dentro de você e reconheça quem você realmente é.
Porque Davi reconheceu nesse lugar aqui. Nesse texto aqui, Davi reconheceu quem ele é. Um homem medroso, cheio de anseios e desejos, mas medroso, com medo do futuro, com medo das adversidades. Um homem com medo, cheio de medo, que precisou buscar em Deus conforto, consolo e confronto para enfrentar a vida. Um guerreiro, responsável por uma nação inteira. Cheio de medo, irmão Luciano. Cheio de medo, pastor. Cheio de medo. Quem é você? Para querer se parecer forte? Você está cheio de medo aí dentro. E precisa que esses medos sejam dissipados. Mas precisa buscar a Cristo. Buscar a Deus. Reconhecer que a força externa que vem para implodir esse coração de pedra é Jesus. É Ele. Somente Ele. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Se você está aqui e você aceitou Cristo como seu Salvador, Ele habita em você. O Deus que transcende todo o mundo. O Deus que o mundo não pode conter. O Deus que ao mesmo tempo é imanente. Ele está dentro de tudo. Ele faz parte de tudo. Esse Deus que habita em luz inacessível, Ele veio habitar dentro de você. Sabe para quê? Para mudar o coração. Para mudar a sua maneira. Não como você vê o mundo, como você olha para você mesmo. Ele quer que você reconheça quem você é. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus nos abençoe com um coração transbordante de viva esperança. Para que a gente possa enfrentar as adversidades nesse mundo tão turbulento. Cristo é a sua salvação e a sua luz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Para entender as mensagens do irmão Wagner, é preciso que tu tenha um bom conhecimento bíblico. Eu comecei a catar e fui para dentro de Romanos, do que ele nos ensinou pela graça de Deus. Então, meu conselho, o conselho do presbítero Ademir, leia a Bíblia, para que tu possa entender as mensagens que são pregadas aqui em cima. E ele falou de medo e eu fiquei também com a minha mente dentro da harpa cristã. Corri para lá e corri para cá, olhei para o 58, para o 61, e olhei também para o 140 e o 141 para louvar o Senhor com o ensino da harpa cristã. Eu queria que o irmão colocasse ali na tela, né? Para que todos não precisem da harpa cristã. O número de 141, da harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor. Certo? O irmão Wagner estava pregando, eu estava me lembrando que certa vez, Wagner, Davi olhou para a sua jumenta albardada e dá-nos a impressão que ele, de dedo em riste, ele disse assim, vã é a força dela. Vã é a força do cavalo, se Deus não estivesse com ele. Vã é a minha jumenta albardada, o meu conhecimento. Se eu confiar na minha jumenta albardada, ela vai me apertar o pé no muro, como apertou o pé de Balaão. Certo? Eu preciso ser uma jumenta albardada, mas preciso que esse ensino seja dado pelo Espírito Santo do Senhor, para que eu possa transmitir a vocês. Está na tela? 141. Maravilha. Nós vamos fazer uma vaquinha e pedir para o pastor para nós colocar outra tela lá, para a gente não se virar assim, porque se eu der uma torcida na minha coluna aqui. Se os músicos tiverem coragem de vir tocar em Mi bemol maior, o convite está aberto. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por
seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. E ame sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Olha o meu prazer, acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce a minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Agora, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá fico morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Glória a Deus. É contigo, pastor? Então vamos orar. Tenham todos uma semana abençoada. Não esqueçam dessa palavra. Lembra que o pastor Daniel ontem disse que para nós ser ruminantes, vamos ser crentes ruminantes, porque domingo que vem é a ceia do Senhor e nós temos que estar preparados para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, obrigado pelos momentos preciosos que nós passamos aqui no templo.
ouvindo a tua voz através dos louvores da tua santa palavra. Agora, Pai, leva a tua noiva, leva a tua igreja, a noiva do teu Filho em paz e concede a cada um de nós uma semana de prosperidade, uma semana de paz, uma semana de meditação na tua palavra. Cobre a cada família, Senhor, aquelas que estão aqui e as que não vieram, com o teu precioso sangue, Senhor, para que ninguém fique abalado diante das lutas e da dificuldade, mas que a nossa confiança seja aguçada em Ti, através da Tua palavra, como ouvimos nesta noite. É a minha oração em Teu santo nome. Amém. Quem será contra nós? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem Jesus. Não esqueça disso que nós falamos, certo? Deus abençoe.